Olá, continuando então o vídeo anterior, a gente vai falar sobre potencial de ação aqui. O potencial de ação tem as seguintes fases. A gente tem um potencial de repouso, que não é uma parte exata do potencial de ação, mas a partir do potencial de repouso a gente vai ter uma despolarização. Lembrando que a despolarização ela acontece mais frequentemente quando tem entrada de sódio no neurônio. Essa é a forma normal de ter uma despolarização no neurônio. Uma forma artificial seria aumentar a quantidade de potássio que tem no meio extracelular. Mas o potencial de ação ele acaba. Então tem uma despolarização, tem uma repolarização e tem uma fasezinha aqui que é a chamada de hiperpolarização. É como se o neurônio ele se alterasse e aí ele volta ao normal, só que ele passa do ponto e depois ele se ajusta novamente no potencial de repouso. A gente vai discutir o que acontece aqui na hiperpolarização em breve. Vamos tentar entender por que o potencial de ação é o que a gente chama de tudo ou nada. Então, a gente tem um certo limiar do estímulo. Então, com um certo estímulo, tem esse chamado potencial graduado. Então, aquele potencial que ele sobe e depois ele vai descer. Ele não gera o pico característico do potencial de ação. É esse o potencial que vai diminuindo conforme passa a distância ao longo do axônio. Mas a partir de uma certa intensidade, começam a surgir potenciais de ação. Então, você aumentou aqui a corrente elétrica injetada no neurônio e começam a surgir esses picos, os chamados potenciais de ação. Com essa intensidade, a gente vê os picos assim. Conforme a gente aumenta a intensidade, olhem como ficam os picos. Os picos ficam maiores? Não. Os picos ficam mais próximos uns dos outros, tem mais picos no mesmo intervalo de tempo. Então, como que o neurônio codifica a intensidade de um estímulo? Através da quantidade de potenciais de ação. Se a gente pensa em quantidade dentro de um certo tempo, a gente tem a unidade de frequência. Então, frequência de disparos de potencial de ação codificam a intensidade de um estímulo. E isso vai valer para qualquer estímulo. Então, a gente tem aqui uma situação em que como que ocorre, na verdade, um potencial de ação? Como que vai acontecer de, a partir de um certo limiar de despolarização, ocorrer uma superdespolarização? É um pouco difícil de entender às vezes, né? Porque você tem uma despolarização que começa e acaba, mas a partir de um certo ponto ela estoura. É como se a partir de um certo ponto a despolarização induzisse mais despolarização, num feedback positivo. Então, é exatamente isso que acontece. Existe um limiar para ter um potencial de ação. Então, a partir deste ponto, vai ocorrer a abertura de mais canais de sódio. Mas quais canais de sódio são esses? Quais canais de sódio se abririam quando há uma certa despolarização? Quais canais de sódio se abririam conforme há uma alteração de voltagem? Ou seja, é um canal de sódio dependente de voltagem, ou canais de sódio voltagem dependente. Então, quando passa de um certo limiar, ocorre a abertura destes canais. Então, se a gente fosse colocar aqui, vamos fazer uns esqueminhas, a gente tem esse desenho aqui. Se a gente tivesse um estímulo aqui, se a gente tivesse esse estímulo, não atingiria o limiar. Se a gente tem esse estímulo, não atinge o limiar. Se a gente chega quase aqui, não atinge o limiar. Quando a gente chega neste ponto, aí sim ativam-se esses canais de sódio voltagem dependentes, ou seja, eles detectam aqui que esse meio ficou mais positivo. Lembre que o normal seria estar negativo aqui. Conforme vai alterando o potencial de membrana, aqui vai ficando mais positivo e a partir de uma certa positividade da membrana vai ocorrer a abertura desse canal. O canal se abre e vai permitir com que mais sódio entre e fique ainda mais positivo, que é o que acontece quando o gráfico
sobe aqui para cima. Ok. Indo adiante, o que será que poderia manter a despolarização ao longo do axônio? Porque a gente vê que você injeta a corrente, tem um potencial de ação. E aí do lado tem um outro potencial de ação. Mais para frente, um potencial de ação. Esses picos eles vão se replicando ao longo do axônio. Onde você medir no axônio, vai ter um potencial de ação, se é que ele chegou a acontecer. Então, o que será que pode iniciar um pico novo? Então, se a gente vê essa situação aqui, a gente vê uma corrente injetada. Então, a corrente elétrica é constante, mas a gente vê vários picos de potencial de ação. Então, por que não fica constante essa despolarização? Como assim? Se o que faz a abertura desse canal é a despolarização, por que ele fecha? Vamos pensar nisso. Então, o canal se abre quando despolariza, o canal se abrir despolariza mais. Então, nesse exemplo aqui, o estímulo de despolarização é constante. Então, por que tem vários picos ao invés da membrana ficar constantemente despolarizada? E por que o potencial de ação não dá volta no neurônio? Como assim não dá volta no neurônio? A gente vai ter que entender também como que é a propagação desse potencial de ação. A propagação, então vamos falar da propagação. A gente tem essa, vamos colocar uma membrana aqui. Então, digamos que aqui seja a membrana do axônio. Tem canais de sódio voltagem dependentes que se abriram. Então, despolarizou aqui, o canal de sódio se abre, despolariza essa região da membrana. Essa despolarização, então, como que ela vai fazer com que tenha um pico, um potencial de ação ao lado? Porque ao lado também tem um canal de sódio voltagem dependente, que vai se abrir porque despolarizou. E aí, essa despolarização vai fazer a abertura de um canal de sódio que está do lado. E assim por diante. Mas aí talvez você se pergunte por que essa despolarização que atuou aqui não vai fazer a manutenção da abertura deste canal de sódio? Por que não fica num ciclo infinito de potenciais de ação? Se a gente pensar que esse neurônio aqui ele é tridimensional, porque ele é um cilindro, na verdade, por que essa despolarização não fica acontecendo infinitamente ao redor desse círculo, dessa secção do neurônio? Com isso, a gente pode pensar com essa questão em que o fato de ter dois estados aberto ou fechado não funciona. Porque se ele está fechado e se abre com a despolarização, ele passaria a ficar aberto. Se ele mesmo gera despolarização, ele continua aberto. Então, a gente precisa de um terceiro estado para esse canal. E esse estado é chamado de estado inativo ou inativado. Então, a gente tem aqui uma situação do canal fechado, que pode ser aberto quando ocorre uma despolarização. Então, ele passa a ser aberto, despolariza ainda mais essa região, mas depois de um certo tempo, ele passa para o estado inativado. Não importa o que faça, não vai ter como ter abertura desse canal. Esse estado em que o canal está inativado, a gente chama de período refratário absoluto, porque não importa o que faça, não tem como abrir este canal. Então, reforçando, os canais voltagem dependentes têm 3 estados: fechado, aberto e inativado. Com isso, a gente tem, então, o período refratário absoluto e depois a gente vai ter o período refratário relativo. Então, se a gente tem nessa situação, então, potencial de repouso, despolarização aqui, a partir do pico, então, a partir do pico, ou você tem um platô, ou você tem uma queda. A partir deste momento, ocorre o fechamento, a inativação dos canais de sódio voltagem dependentes. Tá? Há uma tendência a gente falar fechamento, mas o correto é inativação. Então, deste ponto aqui
até, hipoteticamente, eu vou colocar aqui, só por ser mais fácil, ocorre o chamado período refratário absoluto. Então, seria este intervalo de tempo aqui. Então, não importa o estímulo, não vai ter um novo potencial de ação. Você não tem como emendar um potencial de ação em cima do outro. E neste outro intervalo de tempo em que a membrana está mais despolarizada do que o normal, aqui ela está hiperpolarizada, a gente vai ter o chamado período refratário relativo. O que vai ser importante aqui no período refratário relativo? Se a gente pensar, quanto que precisa de estímulo para chegar do menos 60 até o mais 40, a gente precisa de mais... Eu falei que a gente não ia precisar fazer muita conta, mas só um pouco. A gente precisa de mais 20. Mas agora, e para sair daqui? Para sair do menos 70 para chegar no menos 40. A gente precisa de mais 30 milivolts. Ou seja, o estímulo de despolarização tem que ser mais intenso para chegar no mesmo efeito, de atingir o limiar. Porque é só a partir daqui do limiar que vai ter abertura de canais de sódio voltagem independentes. E além do canal de sódio voltagem independente, a gente tem outros canais. Tem canal permeável ao potássio, cloreto e cálcio, que são dependentes de voltagem também. Um deles, aqui, é o de potássio, que é importante para essa etapa de repolarização do neurônio. Então, a gente tem um potencial de ação aqui. Então, no momento em que tem esse pico, coincide com o momento de pico de condutância ou de permeabilidade ao sódio. Mas, à medida que atinge esse pico, também começa a ter abertura de mais canais de potássio. Mas espera aí, os canais de potássio já não estavam abertos? Já, só que tinham reservas que estavam fechados e que agora é que se abriram. E esses canais são os canais de potássio voltagem independente. Então, qual seria o papel do aumento da permeabilidade ao potássio? Indução de repolarização. Então, se a gente tem aqui o canal de sódio colocando cargas positivas para fora, e se a gente tem abertura de um excedente de canais de potássio, a gente vai conseguir colocar potássio para fora, levando de novo à situação de polarização do neurônio. Então, como é polarizar de novo, a gente chama de repolarização. Aqui a gente tem demonstrando a cinética desse processo. A gente tem o canal de sódio voltagem independente, numa situação que ele está fechado. Ele se abre, ele eventualmente se inativa depois de um certo tempo, e aí depois ele passa a estar fechado. Notem que, então, a abertura se deu por esse mecanismo dessas paredes se distanciando, mas o mecanismo de inativação é separado do mecanismo de abertura. Então, por isso que não importa, ele pode até estar com esse mecanismo aberto, mas o mecanismo de inativação está bloqueando o canal. Então, não importa que isso aqui esteja aberto, ou que não importa que isso aqui permitiria a passagem de íons até um certo ponto, porque lá para baixo está bloqueado, e só o tempo vai fazer esse desbloqueio. E aí a gente tem canais de sódio diferentes. A gente tem canais de sódio voltagem independentes que se desinativam mais rápido, outros são mais lentos, tem uma certa variabilidade dependendo da célula, dependendo do tipo de tecido. E aqui a gente tem o canal de potássio. Então, no momento em que tem a abertura dos canais de sódio voltagem independentes, os de potássio ainda estão fechados. Quando os de sódio começam a se inativar, os de potássio começam a se abrir, justamente para contribuir para a repolarização do neurônio. A propagação, eu já mencionei aqui antes, então essa é uma aula que eu gosto bastante de usar o quadro, então o uso do quadro deixa as coisas um pouco mais caóticas às vezes. Mas vamos aproveitar para repetir que a ideia da propagação é aquela. Então, chega um estímulo de despolarização que ativa canais de sódio voltagem independentes. Então, o sódio entra,
despolariza, essa despolarização vai afetar outro canal de sódio, voltagem dependente. Mas aí, importante, essa despolarização está acontecendo onde? Onde que estão esses canais voltagem dependentes? Então, eles são expressos nos axônios do neurônio. Dá para dizer que eles são expressos apenas no axônio do neurônio. Tem exceções, eventualmente tem uns ali no corpo celular e tal, mas em quantidade muito pequena, que não é suficiente para a indução de um potencial de ação na maioria dos casos. Então vamos pensar assim, os canais de sódio voltagem dependentes começam a ser expressos no início do axônio. O que isso significa? O que isso importa na prática? Importa que, lembra quando a gente faz uma despolarização? Então, tem uma região do neurônio aqui, a gente faz uma despolarização aqui, neste local tem uma despolarização grande. Mas se eu medir aqui, essa despolarização vai ser pequena. Então, se uma despolarização aconteceu lá no início do neurônio, lá no dendrito bem longe do axônio, o que chega aqui é muito pouco. Então, o limiar, ele tem que chegar até aqui. Então, o estímulo de despolarização tem que chegar acima do limiar, nesta região aqui, no início do axônio, que a gente pode chamar de zona de gatilho. Então, digamos que esse seja o limiar, esse seja o potencial de repouso, tem que chegar vários estímulos aqui para cruzar esse limiar. Se não cruza, não tem potencial de ação. Cruzou, potencial de ação acontece. Como os estímulos que vêm de longe chegam muito fracos aqui, isso leva à conclusão para a gente que, na maioria dos casos, para um neurônio ter um potencial de ação, ele vai ter que receber estímulos de vários e vários e vários neurônios, centenas e milhares de neurônios. Tem algumas exceções, por exemplo, neurônios que fazem apenas uma sinapse e geram um reflexo motor. Então, mas essa é uma exceção. Na maioria dos casos, lá no nosso cérebro, um neurônio vai ter que fazer inúmeras conexões para ter ou não ter um potencial de ação. Uma curiosidade aqui, existem toxinas que conseguem bloquear esses canais de sódio voltagem dependente. Então, uma delas é a tetrodotoxina, a TTX, que é a toxina presente numa glândula do baiacu. Ela bloqueia, então, canais de sódio voltagem dependente, e aí, quando você come isso, se você não morrer, você vai sentir um amortecimento da língua, tá? Então, é coisa de gosto culinário, preservar um pouco dessa glândula para você sentir esse amortecimento, mas, claro, é extremamente perigoso, então tomem cuidado com isso. Aqui, a gente tem uma situação em que o potencial de ação pode mudar. Dentro de uma célula, dentro de uma condição específica de meio extracelular, o potencial de ação de um neurônio vai ser idêntico, 1, 2, 3 vezes, 5 vezes, praticamente idêntico. Mas se você afeta o meio extracelular, o potencial de ação pode mudar. Então, qual que é a base do potencial de ação? É a entrada de sódio. Se você diminui a quantidade de sódio extracelular, você vai diminuir o sódio que consegue entrar, vai diminuir o drive dele entrar. Diminuindo o gradiente, diminui a taxa de difusão, então menos sódio entra. Então, o pico desse potencial fica reduzido. E aí, essa aqui é uma representação da zona de disparo. Então, a gente tem aqui um axônio, a gente tem o neurônio com o seu corpo celular e ele está recebendo conexões de vários outros. Essas conexões vão fazer pequenas despolarizações ou pequenas hiperpolarizações, então, que vão se somar aqui no final. E é aqui no final que tem que atingir o limiar para ter ou não ter um potencial de ação. Olhando aqui este neurônio, então, é um neurônio glutamatérgico que libera um neurotransmissor chamado glutamato. A gente vai falar mais sobre neurotransmissão na próxima aula. Mas adiantando um pouco, o glutamato, se ligando em alguns receptores aqui,
que são eles mesmos canais permeáveis a sódio. Então, tem várias formas de aumentar a permeabilidade ao sódio em um neurônio. Uma delas é por neurotransmissor. O neurotransmissor se liga no receptor, que ele mesmo, o receptor é um canal iônico. Esse canal se abre e entra sódio dentro da célula, despolarizando o neurônio. Essa despolarização induzida pelo glutamato eventualmente chega até a zona de gatilho do axônio. Mas aqui foi representado um único potencial de ação desta célula, deste neurônio que liberou o glutamato. Então, liberou o glutamato em uma certa quantidade, uma certa vez. Então, o potencial que chegou é muito pequeno, não atingiu o limiar. Mas digamos que este neurônio dispare várias vezes seguidas. Aqui está representando 3 potenciais de ação. Com 3 potenciais de ação, ele vai liberar 3 vezes uma certa quantidade de glutamato. E aí, a despolarização que vai chegar lá na zona de gatilho vai ser maior, cruzando o limiar, e aí sim tendo um potencial de ação. Essa somação que eu mostrei, então, aqui colocando aquele exemplo. Esse exemplo aqui da esquerda é um potencial de ação. Então, um potencial de ação gerando uma despolarização. Esse PPSE é o potencial pós-sináptico excitatório. Mas não precisa se preocupar muito com esse nomezinho, não. Então, é uma onda de despolarização. Na situação ao lado, com 3 potenciais de ação, a gente vai ter uma somação temporal, porque é um potencial de ação atrás do outro, vindos do mesmo neurônio. Então, por que será que este neurônio está disparando 3 vezes? Esse dispara 1. Em um certo tempo, esse dispara 1. Esse dispara 3. Então, provavelmente, este neurônio aqui recebeu um estímulo mais intenso. Lembre, estímulos mais intensos geram mais potenciais de ação. Então, com um estímulo mais intenso, aumenta a chance de ativar o próximo neurônio também. E outra forma de somação é a espacial. Então, pode ser que vários neurônios diferentes estejam mandando sinais aproximadamente ao mesmo tempo e vai fazer com que tenha uma onda de despolarização maior, porque chegou uma onda de um lugar, uma onda de outro e uma onda de outro local. Mas além disso, além das ondas de despolarização dos potenciais pós-sinápticos excitatórios, tem os potenciais pós-sinápticos inibitórios, que vão fazer hiperpolarização. E aí, como será que faz uma hiperpolarização? Se a gente pensar na membrana, o que poderia fazer hiperpolarização? A gente tem a possibilidade de ter mais abertura de canais de potássio. No basal, se a gente aumenta mais ainda a quantidade de canais de potássio, não gera muito efeito, mas ele consegue contrabalancear uma despolarização sendo induzida pelo sódio. Uma outra possibilidade, e acontece de maneira bastante frequente, é um outro canal iônico que é permeável ao íon cloreto. Então, quando tem abertura de canais de cloreto, esse cloreto entra e traz cargas negativas, ou seja, fica mais negativo ainda. Assim como com aumentar a permeabilidade ao potássio, numa situação basal, é difícil desse cloreto ter um efeito muito visível, porque já está negativo aqui dentro, então é difícil do cloreto entrar. Mas se junto com essa abertura do cloreto, desse canal permeável a cloreto, ter abertura de canais de sódio, então o sódio entraria trazendo cargas positivas e isso permitiria com que entrasse o cloreto, porque agora ficou positivo aqui, e aí mais com menos se anula. Então ele vai anulando o efeito da despolarização induzida pelo sódio. De forma que a gente teria que somar para ter o potencial excitatório resultante, a gente soma os excitatórios com os inibitórios. Uma outra questão sobre a propagação do potencial de ação é que a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução dos neurônios. O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é um isolante orgânico
formado por células da glia. Então, as células de Schwann ou os oligodendrócitos, que se enrolam ao redor do neurônio, fazendo com que tenha um isolamento elétrico neste neurônio. Mas espera aí, se tem um isolamento elétrico e os canais de sódio voltagem dependente que deveriam fazer isso daqui? Entra sódio, despolariza, afeta o próximo canal. Como que funciona isso quando tem uma bainha de mielina? Como que ela atua? Então, ela está aqui, recobrindo o neurônio e, em alguns intervalos de espaço, tem uma interrupção dessa bainha de mielina para ter justamente a expressão desses canais de sódio voltagem dependente. Então, o sódio entra aqui e vai promover um efeito lá no outro canal de sódio do outro lado. Como que é esse efeito e por que ele é mais rápido? Bom, uma coisa que daria para imaginar seria que esse sódio que entrou aqui, ele iria flutuar e boiar e eventualmente chegar do outro lado. Mas, gente, isso não é o que acontece, tá? Então, sódio vem para cá? Será? Não. O que acontece aqui é que tem movimentação de corrente elétrica que gera uma alteração de campo magnético que vai gerar uma despolarização deste local. Então, por influência de campo elétrico, essas regiões que detectam a despolarização vão detectar esse campo magnético e os canais vão se abrir. Ah, mas por que isso não acontece nas outras situações que não tem a bainha de mielina? É justamente porque isso só acontece quando tem um isolamento da membrana. Então, esse campo magnético não se dissipa pelo meio extracelular e por outras regiões do próprio neurônio. Então, a presença da bainha de mielina faz com que a condução seja saltatória. Então, ela passa muito rápido de um ponto para o outro. Caso essa bainha de mielina seja destruída, como acontece em doenças autoimunes, a condução nervosa fica prejudicada. Uma, porque ela vai ficar mais lenta, e duas, porque não tem expressão de canais voltagem dependentes aqui. Então, sem a bainha de mielina, não ocorre esse salto ultra rápido, mas também fica difícil de acontecer a condução tradicional canal por canal. Aqui só um esqueminha representando a diferença da velocidade de condução com e sem a bainha de mielina. No nosso corpo, a gente tem células com bainha de mielina e neurônios sem bainha de mielina. Algumas fibras que são importantes para a nossa propriocepção, para nosso controle de postura, para saber o comprimento de um músculo, quão esticado o músculo está, quanto de tensão que tem num tendão. A gente tem células extremamente mielinizadas porque a gente precisa que elas respondam de maneira muito rápida. Outras a gente não precisa de uma resposta tão rápida, elas têm menos bainha de mielina. A presença da bainha de mielina é uma característica de vertebrados. Então, invertebrados não têm bainha de mielina e compensam um aumento da velocidade de condução com axônios maiores. E aí vem o axônio gigante da lula. É uma forma de aumentar a velocidade de condução de um neurônio. Então, fazendo um resumo do que a gente viu o potencial de membrana em repouso, a gente viu um estímulo despolarizante que induz a despolarização, que pode fazer com que atinja o limiar, fazendo um influxo rápido de sódio, que é o início do potencial de ação, que tem um pico, os canais entram num estado inativado, com isso ocorre a repolarização, auxiliada por um aumento da permeabilidade ao potássio. Esse aumento adicional da permeabilidade ao potássio é o que causa a fase do período refratário relativo, a fase de hiperpolarização. Lembrando que antes do período refratário relativo, o canal de sódio voltagem dependente fica inativado. Então, não tem como um estímulo... Fazendo um resumo, então, do que a gente viu, nós temos aqui o potencial de membrana em repouso, um estímulo despolarizante, que pode despolarizar até atingir o limiar, ter o aumento da permeabilidade do sódio por
abrir canais de sódio voltagem dependentes, que vão ficar inativos, iniciando o período refratário absoluto e iniciando a repolarização. Essa repolarização é auxiliada pelo aumento de permeabilidade ao potássio e esse aumento de permeabilidade ao potássio vai fazer com que a célula fique hiperpolarizada por algum tempo, gerando o período refratário relativo. Muito bem, era isso sobre bioeletrogênese. Próxima aula a gente fala sobre transmissão sináptica. Até lá!